Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que nós falamos há pouco tempo. Uzá. Aquele que tentou ajudar a Deus e morreu na hora, porque ele tocou na arca. Lembram? Então, eu vim trazer algumas explicações extras para vocês. Hoje cedo eu estava aqui, e vi este texto e comecei a indagar ao Espírito Santo, a conversar com ele, a perguntar por quê, e comecei a conversar com ele. E fiquei com sede de entender um pouco mais sobre, porque somos curiosos, E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nós achamos que a bondade de Deus não vai fazê-lo de forma alguma, deixar com que aconteça o que aconteceu com Uzá ou o que aconteceu com Jó, Nós temos essa tendência. Aí nós estamos limitando a Deus, pondo não só um limite em Deus, mas também comparando Ele com a humanidade, com os humanos. Nós estamos injetando uma humanidade em Deus que Ele já experimentou, já veio aqui e sabe. E nós devemos entender que Deus ele é soberano. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe tudo o que acontece e mais, ele sabe o futuro, Então, vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e querido Senhor, graças te dou por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, ministra em minha vida, mas também da vida desses que estão aqui ouvindo mais sobre este devocional. Pai, que seja esclarecedor e que o Senhor venha falar conosco. Toma um lugar de primazia neste devocional e ensina-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos para que venhamos aprender lições valiosas e importantes vindas da tua parte. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Então vamos lá aprender? Uzá tentou ajudar a Deus e morreu na hora. Eu quero te fazer uma pergunta. Já tentou ajudar a Deus? Hoje, o Espírito Santo falou isso para mim. Você não acha que você está tentando ajudar a Deus? E ainda falou nessa área. Aqui, desse jeito, eu fiquei assim, E como é que a gente faz para parar isso? Porque nós achamos que estamos fazendo bem. Nós achamos que o correto é ajudarmos Deus. E aí a gente começa a dizer que estamos fazendo a nossa parte. Deus vai fazer a dele. Quando na verdade nós estamos nos intrometendo e querendo fazer por ele o que ele, só ele, absolutamente ele pode e vai fazer na minha e na sua vida. Aí eu quero te perguntar, você já parou para pensar quantas vezes você já tentou dar aquela ajudinha para Deus? Você já parou para pensar que Deus não precisa da nossa ajudinha? Vamos lá? Parece injusto, Começa o texto. A arca ia cair do carroção de bois. Uzá só quis segurar. Ele não quis fazer mais nada. Foi só segurar. Mas existe um motivo profundo para essa morte. Vamos entender? A arca não deveria, não poderia ser levada por
guerreiros, somente pelos levitas. Somente os levitas deveriam ou poderiam tocar na arca. Vamos ler lá em Números, capítulo 1, versículo 50? Aqui. Veja bem a especificação. Mas tu põe. Isso aqui foi Deus falando. Olha aqui, ó. Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Que utensílios são esses? Eram vou dizer que seja como as taças, as menorais, que são aqueles castiçais, né? As pás, os espetos, as coisas de ouro, de bronze, de prata, que eram para fazer o sacrifício, né? Os sacrifícios dos bois, dos cordeiros, né? As coisas da festa, as taças, os copos, os talheres, digamos assim, tudo eram os levitas que tinham que levar e cuidar. E eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Vejam bem, em Deuteronômio, também capítulo 10, versículo 8, diz: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de levitas, para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Somente eles poderiam tocar, entrar e mexer, limpar. Somente os da tribo de Levi, os levitas, somente eles. Ora, nós sabemos que Deus, ele é perfeccionista, ele é perfeito e ele gosta das coisas em ordem. Ele não é desorganizado. Deus nos dá as direções, as diretrizes, e nós devemos segui-las em obediência, em concordância com Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, que sabe do meu e do seu passado e do amanhã. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. Nesse exato momento, Ele sabe o que passa na sua mente e na minha. Então, pode ter parecido muito injusto, não é? O que aconteceu com Uzá, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que se Deus tivesse deixado passar, Deus castigasse Uzá, né? Mas não tivesse permitido a morte dele, vocês não acham que poderia haver futuramente uns tipo de erros como esses? Como, por exemplo, sabe aquela pessoa que quer passar a mãozinha? É uma coisa muito linda, é algo muito lindo, e você vai lá na curiosidade. Ai, que coisa linda! Você tem essa mania, fala que não. Nossa, que coisa linda! E passa a mão. Aí pega, né? E aí, se Deus permitisse, talvez as pessoas achassem: não vai acontecer nada demais, não. Deus vai castigar, mas não vai matar, não. Não, aquilo dali serviu de um aviso. Um aviso onde que não façam nunca mais isso. Façam direito,
as minhas coisas. Eu gosto de organização. Deus é organizado. Eita, que ele acabou de puxar minha orelha. Ele faz isso. Traz à nossa memória o que nós estamos fazendo de errado. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. A arca nunca deveria ser transportada em carro de bois. Eles fizeram errado para começar a história. Esse modelo errado foi ideia dos filisteus. Por quê? Porque os filisteus estavam desesperados para tirarem a arca de lá, de perto deles. Por quê? Porque eles roubaram a arca. E o poder de Deus era tão grande ali naquela arca. Ele é infinito, tá? Mas ali naquela arca que os filisteus ficaram doidos, morria tudo. Quando eles plantavam não crescia nada. Era só praga pra cima deles. Só, digamos assim, tudo quanto é tipo de coisa ruim acontecia com os filisteus. E os filisteus logo desconfiaram. É a arca. A gente roubou aquela coisa. Vamos tirar aquilo daqui. Então eles, trataram de mandar um recado para Davi, e Davi foi buscar. Mas eles levaram a arca num carro de bois, né? Está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7 e 8. Vamos lá ler. Aqui. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vamos ver aqui quem foi que falou isso? Porque endureceis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Isso aqui foi realmente, olha, é muito incrível esse Deus, é maravilhoso. Aqui os filisteus enviam a arca para fora da sua terra, porque eles estavam desesperados. Mas o povo de Deus tinha uma ordem clara: levá-las nos ombros. Em Números capítulo 7, versículo 9. Vamos lá? Aqui, o versículo 9 é esse que está em verdinho. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Viu? Eles tinham que levar nos ombros. Eles tinham que levar a arca nos ombros. Como eram 4 varas, né? Eram talvez 4 homens fortes, né? De cada lado, né? Dos lados de cada lado. E assim ia se revezando, né? Apenas os coatitas, descendentes de Coate, tribo de Levi, podiam carregar a arca. Apenas eles, Arão e seus filhos, a cobriam, colocavam as varas, e os coatitas a levavam nos ombros, sem olhar para ela, porque se olhasse também era fulminado pelo brilho. Vamos lá ler em Números capítulo 4, versículo 15. Aqui. Havendo, pois, Números capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos. Arão era irmão de Moisés, tá?
Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão. Eles só tocavam na vara. Eles não tocavam na arca. Então, no santuário não tocarão, para que não morram. Já estava ali, ó, explícito. Se tocar no santuário, vai morrer. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Vamos ver Números capítulo 4, versículo 20 também o que diz. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram, porque o brilho era muito intenso. E se olhassem para a arca, poderiam morrer também. Se vocês pararem para pensar, a arca, ela conduzia parte, não o poder todo de Deus, tá? Parte do poder de Deus. Vocês conseguem olhar para o sol? Não dá, né? Não dá. O brilho é muito intenso. Talvez de relance, mas no maior pico do sol de meio-dia, ninguém consegue. Então, o que aprendemos com Uzá? Que Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa daquela nossa famosinha. Ah, meu Deus, oh Jesus. Quando eu começo a rir assim, gente, é porque eu me lembro de eu mesma, sabe? É que é Deus mexendo e falando. Porque eu já disse para vocês, todos os devocionais Deus fala comigo, né? Para depois transmitir. E às vezes ele fala assim, ó, na hora que ele tá falando aqui, ele fala. Aí ele vai mostrando as coisas, sabe? Ele vai trazendo assim, abrindo, me dando clareza, me dando discernimento. Eu vou, realmente, Senhor. Ô, Jesus, me perdoa, porque realmente eu acho... Ô, Jesus, que tapa na cara. Ô, meu Deus. A gente acha que a gente pode ajudar a Deus. Sabe como nós podemos fazer a nossa parte? É descansando nele. Muitas das vezes, o que ele nos pede é descansar. E nós fazemos o quê? A gente vai tentar ajudar. De que forma? Se fosse louvando e adorando e descansando, amém. Mas não. A gente vai tentando fazer o que não tem que fazer, gente. É o ser humano, né? E o que ele quer é a nossa obediência. E só conhecemos a vontade de Deus e suas ordenanças através da palavra dele. É verdade. Vamos orar em nome de Jesus. Aqui tem mais um texto que eu quero ler para vocês. Uzá tentou segurar a arca da aliança para que ela não caísse e morreu na hora. Mas você sabe por que isso aconteceu? Muita gente já ouviu essa história e achou que foi uma injustiça. Eu também achava. Aqui está escrito no texto e hoje cedo eu falei com o Espírito Santo sobre isso. Eu cheguei a falar, Espírito Santo, eu sinceramente como parte humana me perdoa, mas é que assim, não quero achar por Deus não, porque quem sou eu, que Deus é soberano, sabe muito bem o que faz, mas assim, podia, né, Senhor Jesus, ter ferido e não ter matado, né, eu fui tentar assim, né, olha aí, Deus falando, mas a verdade é que Uzá quebrou os princípios que Deus já havia estabelecido, e os princípios de Deus ninguém quebra. Pode ser na maior inocência da face dessa terra, mas ninguém quebra. Deus é Deus. A arca não poderia ser levada em carros de bois, e foi.
e nem por guerreiros, e foi, e nem de qualquer jeito, e foi, a não ser o que o próprio Deus determinou. Então ali Deus já estava, sabe quando os nossos pais ficam assim pela tampa, que Deus já, o nosso pai, a nossa mãe já falou tantas e tantas vezes: vai lavar a louça, vai lavar a louça, vai lavar a louça, e a gente não vai, e aí já tá assim, né, e tá se segurando, e foi isso que aconteceu. Foi preciso isso acontecer para que todos despertassem, houvesse um despertar, e ali eles se tocassem. A arca está sendo transportada errada, a arca foi colocada no lugar errado, e Deus ainda foi misericordioso, e a arca não poderia ser levada em carros de bois, nem por guerreiros, e nem de qualquer jeito, a não ser o que o próprio Deus determinou, como nós lemos, deveria ser levada nos ombros. E não poderia ser vista e nem tocada. E por isso a morte de Uzá nos lembra que Deus não precisa da nossa ajuda, Ele deseja a nossa obediência. E para obedecê-lo, precisamos conhecer as suas leis e os seus mandamentos e segui-los fielmente, porque Deus ama a quem o obedece, a quem se esforça. Ele sonda o nosso coração. Agora vamos orar em nome de Jesus. Repita comigo, em nome de Jesus. Põe a mão em seu coração. Deus, obrigado por tua bondade, fidelidade, misericórdia e graça. Obrigado pelo teu amor constante e pela tua natureza imutável, que são o fundamento da minha fé. Obrigado por ser meu refúgio, minha força e meu companheiro constante. Vejo tua bondade nas bênçãos que recebo e tua fidelidade em cada etapa da minha vida. Hoje escolho te louvar e reconhecer tua presença em tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que a graça, o amor, a bondade, o favor, a alegria e a paz do Senhor seja contigo, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Amém e amém. Até amanhã.